A Fed manteve as taxas de juros pela terceira vez consecutiva e a inflação voltou a ser classificada como elevada, numa decisão que foi a mais dividida desde 1992. O petróleo Brent disparou acima dos $120 por barril, que foi o valor mais alto desde 2022, com o bloqueio ao Estreito de Hormuz a intensificar-se. E os Emirados Árabes Unidos saíram da OPEC com uma decisão histórica que irá afetar os preços do petróleo no futuro. Entretanto, a meta caiu 7%, apesar dos resultados terem sido acima das expectativas, enquanto a Alphabet subiu 5% para máximos históricos. Em Portugal, temos o António Costa que diz que é inaceitável que os jovens portugueses gastem 100% do salário em habitação durante 20 ou 30 anos. Tudo isto e muito mais neste PT Market News. Ora bem, então vamos aprofundar cada uma destas notícias. Vamos começar pela Fed, em que Powell teve a sua última reunião como presidente da Reserva Federal, e já vamos ver o vídeo, que foi manter as taxas de juros no intervalo de 3,5% a 3,75% pela terceira reunião consecutiva. Agora, este foi então o seu último speech. Anyway, thank you very much, everyone. I won't see you next time. O que aconteceu foi que 4 membros votaram contra a decisão, que foi o maior número desde 1992, e 3 deles queriam retirar qualquer referência a futuros cortes, e um queria um corte imediato. Powell anunciou que ainda vai permanecer do Conselho da Fed após deixar a presidência a 15 de maio, mantendo um perfil discreto enquanto Kevin Warsh, o escolhido de Trump, se prepara para assumir. Sobre o petróleo, o crudo Brent atingiu os $119 por barril, que foi o nível mais alto desde meados de 2022. A Agência Internacional de Energia chamou-lhe a maior ameaça à segurança energética da história, e o bloqueio naval dos Estados Unidos ao Estreito de Hormuz já impediu a passagem de 42 navios, e Trump sinalizou que está a preparar um bloqueio prolongado durante meses, se for necessário. O Irão, por outro lado, está a ficar sem espaço para armazenar o seu próprio petróleo, com apenas 12 a 22 dias de capacidade de armazenamento restante. E por falar em petróleo, a grande notícia da semana veio de dentro da própria OPEC, em que os Emirados Árabes Unidos anunciaram a saída da OPEC e da OPEC+, a partir de 1 de maio de 2026. Os Emirados são o único membro que realmente tinha poder de mercado para além da Arábia Saudita. Trump apoiou publicamente a decisão, dizendo que é bom para baixar os preços dos combustíveis. E a Rússia também reconheceu que vai aumentar a produção global e pressionar os preços para baixo. E com esta saída, a cota de mercado da OPEC cai para cerca de 30%, que é menos de metade do que tinha em 1973. Passando aos earnings e às novidades do mercado acionista, a Meta apresentou os resultados do primeiro trimestre, que foi acima das expectativas, mas as ações caíram cerca de 7%. A razão foi porque a empresa aumentou as previsões de gastos em inteligência artificial e o mercado não gostou. Enquanto isso, temos uma novidade, porque a Meta anunciou pagamentos em USDC a criadores de conteúdo na Colômbia e Filipinas através das redes Solana e Polygon, o que mostra que a Meta está a levar stablecoins a sério. Só para teres noção que o capex de uma empresa é de especial importância, especialmente a sua tendência ao longo dos anos, porque é importante termos uma noção se o investimento que está a ser feito realmente traz retorno no futuro. Nós podemos verificar isto em muitas plataformas e utilizando várias ferramentas, e neste caso temos aqui a Frame24, do qual permite ver as análises e também relatórios completos, permitem ter ao menos uma noção disto. Aproveito também para agradecer à Frame24 por apoiar este vídeo, sendo que tem vários instrumentos financeiros como ações, ETFs, obrigações e por aí fora, em bolsas como a Nasdaq, New York Stock Exchange, entre outras. Eles também têm várias ferramentas que permitem auxiliar na respectiva análise. E já agora aproveito e ensino-te uma coisa muito rápida e útil, que é os gastos das empresas para investimentos. Então vais simplesmente a relatórios, isto dá em qualquer plataforma, demonstração dos fluxos de caixa, que está aqui, e depois está aqui cash das atividades de investimento. Portanto, clicas aqui e consegues ver aqui o Capital Expenditures e isso diz exatamente o gasto em si ano após ano. Entretanto, as ações da Alphabet subiram mais de 5% para máximos históricos, depois dos resultados que esmagaram as expectativas de todas as frentes. A empresa também aumentou os gastos com AI, mas conseguiu mostrar que esse investimento já está a gerar receita. A Amazon também apresentou resultados que foi acima das expectativas em todas as métricas, com a receita do seu setor cloud a subir 28% face ao ano anterior, e as ações subiram 5%. A Qualcomm também disparou de 16%, depois do CEO ter anunciado que vai começar a enviar chips para data centers a um grande cliente. Isto sem revelar a identidade. E a NXP Semicondutores teve o melhor dia de sempre em bolsa, com uma subida de 26% após resultados que foram acima das expectativas. Esta foi a maior valorização diária desde que a empresa holandesa entrou em bolsa em 2010. Mas nem tudo foram boas notícias para os semicondutores, porque o setor perdeu 440 mil milhões de dólares no único dia após 19 sessões consecutivas de ganhos. Porque a Nvidia, que tinha atingido máximos históricos a 5,2 bilhões de dólares de captação de mercado,
também foi arrastada. A Ford surpreendeu com resultados acima das expectativas de lucro por ação, subindo 6%. A empresa beneficiou de um reembolso de tarifas de 1,3 mil milhões de dólares e subiu as previsões para 2026. A GM também bateu as expectativas e subiu as previsões, com reembolso de 500 milhões em tarifas. A Intel subiu 24% no único dia que foi o seu melhor desempenho desde 1987. E o Trump gabou-se que o governo americano já ganhou mais de 30 mil milhões de dólares desde que decidiu comprar ações da Intel em agosto de 2025. E eu posso me gabar que isso foi falado no PT Market News na altura que saiu. A UBS reportou lucros de 3 mil milhões de dólares no primeiro trimestre, que foi uma subida de 80%, batendo as estimativas dos analistas e fazendo as ações subirem 5%. E a BP também viu os lucros mais do que duplicar graças à subida dos preços do petróleo. A Coca-Cola bateu as estimativas e subiu as previsões de lucros, e viu as ações subirem 5%. Por outro lado, a Airbus viu os lucros operacionais caírem 52% no primeiro trimestre para 300 milhões de euros, com entregas de aviões a abrandar. Entretanto, a Anthropic, que é a empresa por detrás do cloud, está a considerar uma nova ronda de financiamento que avaliaria em mais de 900 mil milhões de dólares, que tornaria mais valiosa do que a OpenAI. Algo interessante é que a receita anualizada da Anthropic passou de 1.000 milhões de dólares em janeiro de 2025 para 30 mil milhões em abril de 2026, enquanto que a OpenAI está nos 24 mil milhões e falhou vários objetivos internos de receitas e utilizadores em 2026. Por outro lado, o mercado obrigacionista está novamente sob pressão, com a yield das obrigações americanas a 10 anos a voltar acima dos 4,40%, que é o mesmo nível que levou Trump a intervir várias vezes no passado. E a China continua a afundar no imobiliário, porque os preços reais das casas caíram para os níveis mais baixos em 20 anos, com o índice a descer 25% desde o pico de 2021. Além disso, a China baniu a exportação de 7 elementos de terras raras essenciais para a indústria da defesa americana, incluindo componentes usados no F-35, nos mísseis Tomahawk e nos radares que protegem os porta-aviões. No que toca à geopolítica, Trump e Putin falaram por telefone e Putin propôs um cessar-fogo na Ucrânia a 9 de maio, dia em que a Rússia celebra a vitória sobre os nazis em 1945. Trump apoiou a iniciativa e sugeriu um pequeno cessar-fogo. Além disso, Putin avisou Trump contra novas ações militares no Irão. Trump sugeriu ainda que as guerras no Irão e na Ucrânia podem terminar num calendário semelhante. Por outro lado, o exército americano preparou uma vaga curta de ataques ao Irão, caso as negociações fracassem completamente. No que toca ao setor petrolífero, a BP assinou um memorando com a Venezuela para explorar um campo de gás offshore. E a Eni, que é uma petrolífera italiana, também assinou um acordo para relançar a produção de petróleo na Venezuela. No setor das criptomoedas, o Bitcoin caiu durante a reunião da Fed, pressionada pela decisão de manter taxas altas e pela subida do petróleo. E o CEO da Tether disse que os sistemas de pagamentos atuais não vão conseguir acompanhar um futuro com bilhões de transações diárias feitas por humanos e agentes da AI, e que a Lightning Network da Bitcoin será essencial. No que toca ao mercado acionista, o índice Buffett já está atualmente em novos máximos históricos. E quanto ao índice do medo e da ganância, se tu reparares bem, já estamos a aumentar ligeiramente os níveis de ganância. Portanto, o mercado está cada vez mais otimista. Passando agora a Portugal. Bruxelas levou Portugal ao tribunal por falhas na promoção de energias renováveis, com a Comissão Europeia a considerar que o país não cumpriu as obrigações da Diretiva Europeia nesta matéria. Isto acontece ao mesmo tempo que o Primeiro-Ministro diz que Portugal é altamente competitivo do ponto de vista energético. As exportações portuguesas caíram 6,4% e as importações subiram 2,6%, isto no primeiro trimestre em comparação com o mesmo período do ano passado. Empresários e imigrantes apontaram a elevada carga fiscal como a principal razão para os jovens qualificados saírem de Portugal e não voltarem. E a Fidelidade lançou uma notícia sobre a poupança, em que 33% das famílias portuguesas garantem que não se fala de dinheiro em casa. Isto num país onde a literacia financeira é das mais baixas da Europa. Este é um problema estrutural que tem grande impacto. Portanto, para quem viu o PT Market News até ao fim, lá em casa também é tabu falar sobre dinheiro como estes 33% das famílias portuguesas, ou nesse lado fala-se abertamente sobre dinheiro. Eu realmente espero que tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.